E aí, gente, olha só, já vou começar aqui com um react de um vídeo aqui, não vou nem falar muito, a gente vai falar sobre dublagem, a galera tá falando nesse corte e eu quero dar a minha opinião, então vou reagir com vocês assistindo aqui, bora questão lá. da inteligência artificial na dublagem, né, rapaziada? E eu acho que é legal a gente falar do ponto de vista brasileiro, porque pra gente é diferente, né? Pra gente é diferente, porque aqui o valor que a gente dá da dublagem é diferente, porque eu acho, já vi muita dublagem no mundo inteiro. Eu acho que o brasileiro é a melhor do mundo, assim, tranquilamente, tá? É incrível mesmo. E a gente tá vendo uma briga, que no ano passado, rolou uma briga do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos contra a inteligência artificial, Sim. porque as grandes empresas, e esse é o grande problema, as grandes empresas estão querendo meter inteligência artificial, meio que ser dona da voz de todo mundo, Isso. e usar A imagem para também, sempre, né? No caso dos atores, a imagem e a voz. voz para sempre com inteligência artificial. Sim. Uma tecnologia que Sim, real, tenho amigos que já estão recebendo esse tipo de contrato. Isso já está sendo muito conversado sobre não ceder. Ah, não, você tem o direito da minha voz. Porém, existem aí algumas possibilidades que pode se fazer e que eu vou falar ainda nesse vídeo aqui sobre as empresas quererem usar isso por motivos específicos, mas vamos continuar vendo aqui. nesse momento ainda não é perfeita nesse aspecto. E eu torço, sinceramente, que nunca seja. Mas Só eu acho que vai ser. Eu também acho, E mas da eu torço forma que que nunca seja. ela evolui, né? É. Assim, Cara, você a gente pega falando de IA, 2 anos, o que aconteceu é insano. se você pega IA há 10 anos atrás, não era nada. Não era cara. nada. E aí nos hoje, últimos 2 anos, explodiu. faz tudo. E é o que você falou, as grandes empresas, Microsoft, Google, É, Apple, Apple. elas investem muito nessas IAs. muito. A OpenAI lá, que é uma das maiores, que criou o ChatGPT, ela, nossa, tem uma parceria muito forte com a Microsoft que investe muito dinheiro. E aí a gente tá vendo, né, um movimento aqui no Brasil, uma campanha que os dubladores brasileiros estão fazendo, né, da dublagem viva, né, deles se manterem, conseguirem regulamentar de alguma maneira a inteligência artificial aqui no Brasil, pra que as grandes empresas não consigam usar à vontade a voz deles pra sempre, sem pagar nada nunca, né. Tem muita questão nisso aí, disso, mas em geral, a gente tá vendo uma preocupação muito grande dos dubladores brasileiros. E é um negócio que, assim, cara, a dublagem brasileira, ela tem um fator cultural pra gente, pelo menos pra mim tem, né. A gente anime, então, é outro nível. O quanto a dublagem brasileira importa pra gente, o quanto essas vozes dessas pessoas são importantes pra culturalmente no Brasil, né. E a gente fala, por exemplo, se você pegar, botar a inteligência artificial pra dublar um desenho, um anime, né, usando a voz do dublador original lá, que vai dar pra fazer essa porra, em algum momento aí. Se você for pegar, em anime específico, tá, a localização para o Brasil não é simplesmente você pegar a voz do cara lá e botar aqui. Se você vai ver a dublagem brasileira, o que eles fizeram com o anime especificamente, e muitos desenhos também, é algo que você muda completamente o negócio, você traz pra gente, né. Tá, isso não é especificamente de anime, isso é a versão brasileira que a gente chama. Então, eu estando no mercado há tanto tempo e vivendo isso há tanto tempo, dublando não só animes, mas todo tipo de coisa, a gente tenta trazer para os nossos trejeitos, as nossas palavras, a nossa forma de falar. Eu não sei como é a dublagem em outros lugares, enfim, né? Eu falo português, eu sei pelo que as pessoas falam do quão boa é a dublagem brasileira, mas eu acho que isso não é nada mais que a nossa obrigação fazer soar bem em português. Tanto que muitas vezes eu vejo pessoas reclamando, mas não tem nada a ver com a legenda. Sim, porque é uma versão em português, não é uma tradução. Às vezes tem alguma piada em inglês que não vai fazer sentido em português, então a gente adapta a piada. Então isso é comum em qualquer coisa que você for dublar, a não ser que seja, não sei, um estúdio ruim, enfim, isso é o básico da dublagem. Se você vai dublar aqui, você tem que adaptar para o português e não simplesmente traduzir. Não só isso, a localização de jogos também é assim. E é algo que a gente espera que seja feito com algum respeito aos profissionais da dublagem brasileira. Eu acho que vão. Não acho, né? Esse é o problema, né? Eu sou uma pessoa que não sou muito a favor de regulamentar muita coisa, tá? Mas eu acredito que alguma coisa, pra pelo menos lidar com respeito aos profissionais, a gente poderia fazer aqui no Brasil. Porque o que a gente vê, né? Toda vez que nós, como raça humana, tentamos disputar com a tecnologia, todas as vezes, todas, 100% delas, não teve uma vez sequer que nós ganhamos, né? Perdemos todas. E eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai estar em tudo. Sim. E se você não aprender a lidar com isso, né? Vai ficar pra trás. Ele é perigoso, né? Ele é perigoso. Eu já falo sobre inteligência, olha. Sim. E se você pensar, assim, há muitos anos atrás, saiu um vídeo que o Jordan Peele, que tá fazendo um jogo com o Kojima, ele fez Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ele falou do lance da regulamentação e a gente realmente está tentando, já tem um tempo que está tendo um movimento sobre a regulamentação da dublagem. E como o primeiro vídeo aqui do canal eu falei, eu não acredito nessa regulamentação, não acredito que ela vá segurar alguma coisa. Talvez para você não ceder a sua voz para que uma empresa use livremente, isso ok, afinal a voz é sua. O que eu acredito é que existirão propostas irrecusáveis de empresas para você, olha, fica em casa e eu vou usar sua voz, tudo bem? E isso, lógico, para vozes famosas. Você vai pegar voz que você cresceu ouvindo, tem aquela coisa afetiva. Aí sim faz até sentido, porque se você não quer doar a sua voz para a empresa usar naquele filme, naquela produção, enfim, ela pode simplesmente usar outra, a não ser que ela faça questão que seja fulano, que já tem uma voz conhecida, uma voz característica,
né, da história que ele tem com a dublagem, então personagens famosos que ele fez e tudo mais. Então você, cara, pegar essas vozes faz sentido para a empresa, para gastar muito menos, manter essa pessoa em casa, assinar um contrato grande com ela. A empresa vai gastar muito menos se essa pessoa não fizer nada do que se essa pessoa for dublar. Porque para ela ir dublar, ela vai ter que gastar com estúdio, com técnico, com diretor, sendo que ela pode gastar só com uma pessoa que vai apertar o botão. E o que eu sempre falo, ainda vai precisar de alguém apertando o botão, pelo menos em todo esse início, quando a gente está começando aí com essa coisa de dublagem, de IA, e tudo que a IA está chegando, ainda precisa de alguém que aperte o botão. Então ainda tem o fator humano aí, mas não como a dublagem, não como o dublador, e sim como uma pessoa que vai estar dando o ok, ou cortando, limando, enfim. Alertando as pessoas sobre o uso de deepfake, né? E teve essa era do deepfake aí que todo mundo fazia. E aí o que ele fez? Ele fez um vídeo que ele se passava pelo Obama, enquanto o Obama era presidente ainda, e falando absurdos, e depois no final ele cortava e falava, ó, esse é o perigo da inteligência artificial. Imagina que o cara usa o presidente dos Estados Unidos, fala falar que ele vai lançar uma bomba na Coreia do Norte, aí a Coreia do Norte vê aquilo e não sabe que é mentira, e leva com uma ação de guerra, e aí começa uma guerra por isso. Eu acho que a gente não tá muito distante disso. Pois é, precisa de alguma inteligência artificial pra reconhecer inteligência artificial, entendeu? Esse é o ponto que a gente precisa. Tem um problema em dobro? Não, a gente tem uma inteligência do bem que falou, isso aqui não é humano, ó, cuidado. Entendi. Entendeu? Eu não sei até onde isso rola, porque a inteligência artificial já está muito boa em enganar a inteligência artificial. Já tem aquelas coisas de você gerar um texto e falar para humanizar ele. Inclusive, se você cria um clone e ele vai falar como uma pessoa. Eu tenho trabalhado muito nisso, então nos textos que eu faço, às vezes eu preciso que outra pessoa faça o meu texto. Então eu tenho um GPT que faz o meu texto. E aí a IA pode ir lá e falar assim, deixa eu ver se isso aqui foi feito por uma IA. E aí ela não reconhece que foi feita por uma IA. Então é complicado isso, porque quanto mais passar o tempo, menos reconhecível a IA vai tentar ser, entre aspas, né? A gente vai querer que a IA seja, para ela não se reconhecer. Então é uma coisa complicada mesmo de imaginar como é que a gente vai saber o que é IA e o que não é IA. E mesmo uma IA para reconhecer uma IA, será que ela reconheceria? Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. E não, isso não é bom. Tudo bem. Então, esse é o problema, né? É o perigo. Não, cara, eu acho, de verdade, eu acredito fielmente que vai chegar uma época que não tá muito distante, que o ser humano vai ser inútil e a inteligência artificial que vai ser a nova espécie dominante do planeta Terra. E a gente vai ser que nem formiga pra eles. Assim, sabe uma formiga? Você tá andando lá e tem um formigueiro. E imagina você é um engenheiro e tem que construir um prédio onde é o formigueiro que vivem 1 milhão de formigas. O que você faz? Destrói o formigueiro, mata todas as formigas, porque não importa as formigas. O que você vai construir ali? Um prédio? Eu acho isso uma visão meio pessimista. Eu gosto da versão otimista disso. Mas enfim. É muito mais importante que a vida das formigas e a colônia delas. Afinal, elas não constroem nada pro mundo. Eu acho que a gente... Eita porra. A gente vai chegar nesse nível com a inteligência artificial. A gente vai ser isso pra eles, entendeu? A gente vai ser tão irrelevante, os nossos pensamentos são tão menores. E assim, é um ponto, eu não além acho da isso, compreensão. não. A gente não vai compreender o que eles estão Não nesse nível. Eu acho que a gente pode chegar nesse ponto. E aí é um pouco da Skynet, pode ser. Eles podem querer exterminar o humano porque ele faz mal e tal. E eu realmente viajo aí também. Eu vou por aí. Eu acho que é muito difícil de parar qualquer tipo de tecnologia, principalmente essas que avançam além do que a gente tá esperando. E é assustador o quanto realmente a IA avançou. Mas eu não entendi o que você acha disso. O que você acha de fato dessa da dublagem? Eu falei no Twitter, foi muito xingado, inclusive, porque eu realmente tenho esse negócio que o David também falou, do apego emocional aos dubladores, às vozes que a gente conhece. O Wendell Bezerra, porra, eu assistia muito, não tanto o Dragon Ball, mais o Bob Esponja. Eu amava o Bob Esponja. O Guilherme Briggs, eu assistia muito Padrinhos Buzz Mágicos. Lightyear, pô. Buzz Lightyear, Super-Homem. Até o nosso amigo Ricardo Juarez, que fez o Johnny Bravo. Essas vozes, elas marcam uma época da nossa vida. E por que elas fazem isso? Porque eles realmente são muito bons. Eles trazem, com a localização, muitas vezes eles erram, acontece. Mas muitas vezes eles acertam tanto que fica melhor que o original pra gente. Porque a gente tem uma ótica diferente do homem. Porque é a versão brasileira e que é a nossa obrigação fazer. E assim, já virou uma obrigação fazer porque a gente faz muito bem. Então, quando tá diferente disso é que a gente estranha. Então você pega assim, um bom diretor de dublagem com um bom dublador, eles vão fazer um trabalho incrível. Então qualquer coisa que sai disso, você já fala, nossa, peraí, tá estranho. Então o padrão brasileiro é a dublagem ser foda. Americano, por exemplo, que se vem dos Estados Unidos, o cara, o Hora de Aventura, que eu terminei agora, é um bom exemplo. A dublagem dele é incrível, eu não gosto do inglês. Pô, o Bimo chama um amigo imaginário dele, que é o reflexo dele, de futebol. Não, tá bom. Pô, ele fala, futebol, não faz isso. Por quê? Porque é legal. Então esse é o medo que eles estão alegando também, de perder a humanidade, e o Guilherme Briggs falou, a Thaís falou antes do programa, e o Guilherme Briggs deu uma entrevista muito boa que ele falou, o medo é virar fast food de dublagem. E você manda lá, ele faz sem humanidade, sem emoções, e você vai ter o serviço aí, e tudo bem, é um ponto que a galera fala, Mas esse é o ponto. A IA pode, inclusive, emular a humanidade.
A gente já tá vendo as IAs que estão fazendo com sentimento, o que tá já bem diferente daquela voz padrão do GPS que a gente brinca, principalmente sobre as informações que a IA tem. Porque essas piadas que a gente faz, eu posso dizer para a IA o que eu quero para ela. Então, por exemplo, olha, aqui ele está fazendo uma piada com quem é do interior dos Estados Unidos, por causa do sotaque. Então, eu quero uma piada que seja mais ou menos assim, e que se adeque para, enfim, para o interior de Minas. E aí ele vai te trazer gírias, forma de falar, coisas da cidade, coisas regionais que você, por exemplo, eu, paulista, não faço nem ideia. Então eu tenho como ter tudo isso na minha mão e adaptar, mas veja, eu ainda sou a pessoa que estou apertando o botão, por exemplo. Ainda precisa de alguém para dar esse comando e trazer. Não é uma coisa, plum, ok, ele traduziu ali e essa é a dublagem. Não, vai ser revisado por alguém, imagino eu. E essa pessoa pode fazer ficar bom. Isso aí vai ser uma escolha, principalmente da pessoa que está por trás, pagando tudo isso, quem que ela vai colocar ali. Por isso, tem formas da gente falar que algumas profissões vão acabar, mas como é que eu ainda continuo trabalhando nessa profissão? E isso é uma forma de continuar, é você ser quem está apertando o botão. Então, eu sou diretora de dublagem, se eu tô atrás ali apertando o botão, poxa, eu sei o que precisa, eu sei a piada que ele tá pedindo ali. Eu tô com o roteiro, eu tô vendo a cena e tô vendo a tradução. Tô vendo que a tradução não fez sentido, tô vendo que era pra ser uma cena engraçada e ela não tá engraçada. Então eu vou atrás disso. E aí eu vou dar o comando para que fique igual. Não é que, não, ela não consegue. Não, ela consegue e ela consegue bem melhor que a gente. Mas vai ampliar a localização, porque todo mundo, a qualquer momento, a um clique, vai poder localizar um desenho que não tinha. Pode ser que isso é realmente bom, isso. Mas, ainda assim, eu acho que tem que ter um espaço pros dois. Eu também acho, e não só isso. E justamente, a gente tá falando do Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos, essa é a questão. Você pega a maioria dos desenhos lá, parece que já tá dublado em IA, cara, que é muito ruim, tá ligado? Tipo, olha, a dublagem da Liga da Justiça, o desenho da TV lá é lamentável. É lamentável. A dublagem já parece que... nem parece humano fazendo, você entende? Aí, então, quando esse movimento lá de fora, né? A galera de lá já deve estar muito mais aceitar isso aí, né? porque já é meia bomba mesmo, entendeu? Sim. E é isso. Cara, ó, assim, eu fiz o vídeo lá e eu acho realmente que é até frio, né? Quando a gente fala assim, a gente tá falando de uma profissão de outras pessoas, certo? Do ganha-pão. Então é muito complexo falar disso de fato, porque tem muitas coisas que envolvem a vida das pessoas. Em questão da dublagem, tá? Eu acho que a maioria do brasileiro viveu a dublagem no Brasil, né? Então tem muito que nunca assistiu Chaves. Porra, a dublagem Eu nunca assisti um Maluco no Pedaço, todo mundo odeia o Chris, então, gosto da dublagem no Brasil, acho que faz um trabalho, se não o melhor que a gente tem disparado em todos os países, um dos melhores, ponto. Só que por outro lado, cara, eu realmente não consigo marginalizar a inteligência artificial, porque tem alguns pontos. Por exemplo, vamos pegar os pontos ruins. A gente pega hoje a inteligência artificial falando de deepfake, certo? Vamos pegar deepfake. O que acontece com o deepfake? Porra, rola crime. O que acontece? A gente sabe que tem uns caras que gostam de filme mais 18. Esses caras têm um fetiche em uma mulher, sei lá, vamos pegar Scarlett Johansson. O cara quer ver ela. Então o que acontece? Os caras vão lá e fazem um deepfake dela. Porra, errado pra caralho. Você pode rir, mas poderia ser a sua irmã, sua mãe. Errado pra caralho, horrível. Outro ponto ruim, quando você vai lá e de fato rouba vozes de pessoas. Esses dias aí tinha a voz do Igor. Eu vi, porra. Os caras pegaram a voz do Igor e estavam fazendo propaganda pra um produto que ele não faz ideia do que é. Isso é crime. Sim, esse tipo de regulamentação eu acredito e eu imagino que em pouco tempo já vai ter alguma coisa, porque a gente, no senso comum, a gente sabe, cara, não se faz isso, tá roubando os direitos da voz da pessoa. Mas não tem alguma coisa ainda regulamentada, até acho que ele vai falar sobre isso. Aí que tá, isso hoje não é crime, você tá entendendo? Não existe, né? Hoje não é crime. Isso eu acredito. Você não poder usar isso, enfim, de uma forma comercial. Então você vai subir lá um anúncio no Facebook, no Instagram e tal, e vai usar a voz do William Bonner. Cara, não, né? Provavelmente em pouco tempo a gente vai ter alguma coisa mais rígida nisso. Então esse tipo de regulamentação eu acredito, mas não a regulamentação de não poder usar IA ou de não poder fazer, enfim, esse tipo eu realmente não acredito. Pois é, uma lei disso. Erradíssimo. Teve o Thiago Leifert também. Foi o mesmo caso. Então, ainda é muito perigoso a inteligência artificial, certo? Pontos negativos. Tem mais, vamos parar por aí. Só que, por outro lado, tem muitos pontos bons também da inteligência artificial. Por exemplo, a gente viu agora, eu dou esse exemplo porque é o exemplo que a gente viu recente. Pegaram o Skyrim, que é um jogo que nenhuma empresa mais vai querer dublar, nenhum dublador vai querer dublar por conta própria, porque não vai ter investimento naquilo. E fizeram uma dublagem, não é viva, obviamente, como eles estão falando aí, mas é uma dublagem que as pessoas queriam ver esse jogo. Porque é um jogo E antigo. aí existe a localização dele pro Brasil e players que não jogavam em inglês vão jogar agora. Sim, abre a possibilidade de você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, sobre o material que você quiser. Quantas vezes
eu lá na minha juventude gostava de série que ninguém nunca tinha ouvido falar e eu não falava inglês e não tinha legendado e não tinha dublado e simplesmente eu ficava lá boiando, assistindo. Sailor Moon é uma coisa que eu peguei, eu pequenininha lá, uma amiga trouxe a fita do Japão e hoje em dia, enfim, tem, mas naquela época não tinha. Imagina você ter alguma coisa assim e só apertar um botão e conseguir ouvir na tua língua. É uma coisa boa. Beleza, concordo. Então tem muita coisa que a gente tem que entender que não dá pra marginalizar. E aí eu falo, a melhor maneira de se combater, e você não vai conseguir combater, por experiências que a gente já teve. Isso não é a gente falando da boca pra fora. A gente já teve experiências de casos de tentar parar uma tecnologia e não conseguir. A gente pode pegar casos isolados por aí de outras tecnologias, de outras vertentes e trazer pra cá. De você realmente tentar pegar um meio tradicional de trabalho e querer forçar a barra, tentar regulamentar de alguma maneira, e depois, no final das contas, ou você ficar pra trás ou você ter que se adequar a ela. Então, por mais triste do que eu acho que isso é, Tem eu o acho Uber, né? Airbnb. tem um monte de tecnologias que surgem. A gente nem tá falando de inteligência artificial propriamente dito. A gente tá falando de Sim, tecnologias que tecnologia. surgem e deixam as tradicionais pra trás. Cara, se você E for nem o pegar carro elétrico que vai deixar todos os muitas carros coisas, atrás. exatamente. Então, assim, por mais que seja muito triste, cara, até conversar com o é triste você dizer que a tecnologia vai tomar conta. Cara, vai, isso é fato. Ó, se você pegar hoje o CapCut, tá ligado? Sim, O programa claro, que é esse? É um sim. programa de edição. O Zero sabe bem, é um programa de edição pro Celular, TikTok, pro celular. É do TikTok, né? Eles criaram. Hoje, dentro desse programa, tem ferramenta que você resolve com um toque. Com um toque você resolve um vídeo inteiro legendado, com efeito, com música. Tudo, um toque. Pra fazer isso antigamente, Isso é uma coisa legal que ele tá levantando. Ele deu o exemplo do CapCut. A gente tá falando aqui, não, da dublagem. Eu sou dubladora, enfim, trabalho com isso há mais de 10 anos e é a minha profissão. E ela vai acabar. E aí a gente fica desesperado com a nossa profissão, que é o que eu tenho visto nos grupos, enfim, todos os movimentos que a gente tem feito. E aí a pessoa que tá desesperada para isso, ela tá gerando imagem no Midjourney, ela tá editando vídeo no CapCut, ela tá gravando ela mesma no computador, porque ela já tem um microfone profissional, porque ela tem... Enfim, ou seja, a própria pessoa que vai perder o emprego, ela também está tirando o emprego, entre aspas, de outras por causa da tecnologia. Então a gente está vendo, não, a água está batendo na bunda aqui porque é a minha profissão. Só que o que você está usando hoje que está tirando? Você poderia ter pago alguém para editar aquele vídeo que você postou no TikTok, no Instagram. E não, você editou sozinha. Por quê? Porque está tudo muito mais fácil, porque a tecnologia está facilitando para que a gente consiga fazer mais coisas de forma mais fácil. Então a gente tem que ver que tem lado ruim, mas tem o lado bom e está todo mundo aproveitando o lado bom também. programas como Premiere, Vegas, era um parto. Era um parto. Hoje, com um toque, você consegue fazer. Isso é bom. Isso é ótimo. Facilita o trabalho de editor, facilita o trabalho de muita gente. Bom, dito isso, tem os meios e tem os caminhos da IA que são realmente, cara, muito perigosos. Por outro lado, tem muito caminho que vai abrir novos horizontes para os profissionais. Dentro do Photoshop, eu não sei se você viu, mas tem uma IA. Que você consegue escrever lá o que você quer. Mas olha, a edição não vai ter a mão humana. Mas peraí, é uma edição. Né? Então você precisa alterar a imagem do real para aquilo que não é real, para você tornar aquela imagem que não é real, real. Deu pra entender o que eu quero dizer? Você modifica... Aqui, ó, de novo, o que eu falo. Precisa de alguém apertando o botão. Pelo menos por enquanto. Precisa de alguém com a sensibilidade, que sabe o que está fazendo para gerar aquela imagem. Então, uma pessoa que mexe com Photoshop, gerando uma imagem por IA no Photoshop, a condição vai ser muito melhor do que alguém que chegou ontem, vai abrir o Photoshop e vai gerar uma imagem. Toda essa edição feita por quem entende é diferente. Principalmente, por exemplo, a gente está vendo, que é uma coisa que eu estou em contato todo dia na área de copywriting. Pô, você quer escrever um texto. Hoje em dia tá fácil. Digite um texto sobre não sei o que para eu vender sei lá o que. E aí o ChatGPT gera esse texto. Quantos textos desse você não vê? Cheio de emoji, compre já, você não pode perder e não sei o que. Você não é copywriter. Você pediu para ele gerar. Agora, se você é um copywriter e você pede para ele gerar, primeiro, você sabe o que pedir. E segundo, quando ele te dá, você sabe lapidar. Então, essa é a coisa. A pessoa que está apertando o botão. A pessoa que está usando a inteligência artificial. É muito melhor eu aprender a utilizar o ChatGPT, o CapCut, o Photoshop, todas as ferramentas, tudo de tecnologia que tem a IA, e ser a pessoa que está fazendo, do que pegar uma pessoa despreparada e colocar ela lá. E provavelmente vai ter, porque essas, nunca fiz nada, mas entendo aqui, então vou cobrar mais barato, como sempre em toda a profissão. Mas se o cara, mesmo que ele queira, eu vou gastar menos com IA para dublar esse filme, mas eu vou pegar um diretor de dublagem para finalizar isso. Se você é o diretor de dublagem, para apertar esse botão, o negócio muda, a história muda completamente, porque você sabe o que você está fazendo, você não está simplesmente dando um ok. Ela pra ficar mais bonita, só que aquilo não é real. Você está utilizando a IA também.
que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que não tem jeito. Tem aquela Eu acho, que expressão, né, Cross? eu acho que o dublador ele tem que fazer esse movimento. Claro. É o trampo deles, você tem que tentar fazer alguma coisa. Né? E a questão aqui não é se a dublagem é boa ou não, não é esse mais o ponto. Todo mundo concorda que é excelente. O ponto é que não dá pra brigar contra a tecnologia. A ideia de regulamentar, eu acho que tem que tentar. O que eu acho é que vai ser inútil. Eu até falo no meu vídeo que uma das formas é tentar se integrar, tentar trabalhar junto com ela. A Mas sendo bem expressão sincero. Desde o início eu falei, quando começou todo o movimento, eu era uma das pessoas que tentou falar isso no grupo. Eu falei, gente, não adianta. Ah, porque a gente tem que barrar isso. Não adianta. E eu mandei alguns textões lá das pessoas falando que a gente tem que barrar. Eu falei, a gente não consegue barrar. A gente tem que entender como a gente trabalha junto com isso. E as pessoas não aceitam. Elas ficam nessa coisa de negação. E não adianta, quanto mais tempo a gente negar, mais tempo a gente perde sem se atualizar. Quanto mais rápido a gente se atualiza, mais rápido a gente pode ser a pessoa que vai estar lá mantendo o padrão de qualidade brasileira de dublagem e não deixando ficar qualquer meleca. Porque eles vão querer pagar menos, mas eles podem pagar menos porque eles estão contratando menos pessoas e não porque eles estão fazendo um trabalho porco. Sério, não dá. Eu acho que vai chegar um ponto que vai se aperfeiçoar. A gente já tá vendo algumas que estão legais. Claro, a longo prazo. A longo prazo, né? ela vai se aperfeiçoar. É triste, mas a gente tá vendo isso acontecer. E não só na dublagem. A gente tá vendo a IA dar uma surra em questão de software, acabamos de falar aqui. E vários outros trabalhos que você demoraria horas, semanas pra fazer, com 2 Tem horas. aquele pica, né, que a gente viu aqui. Sim, Que ele pode, ele cria vídeo, animação, você faz o que você quiser. com um clique, e É aí um os vídeo animadores também, que né? fazem filmes da Disney e tal também estão correndo esse perigo. Mas a expressão se não pode contra eles, junte-se Juntos a a eles. então, né? e é nesse ponto que eu digo, cara. Sim, Eu acho que é a única saída, né? juntar-se a eles é o que dá pra fazer. É o que eu contra falo. não vai adiantar. Porque, cara, vamos lá. Vamos pensar como empresa? Empresa tem sentimento? Claro que não. Empresa Empresa tá tem ligando sentimento, dubladores? claro que Não. tem. O que vai ser melhor pra empresa? Uma dublagem viva ou uma dublagem mais barata? Mais barato. Não adianta, é o que eu estou falando pra o dinheiro vocês. que É manda. triste, é cruel, é duro. E é até frio falar isso. É foda, mas é a verdade, cara. A inteligência artificial, ela vai dominar a maioria, se não todos os mercados. Sim, eu já vivi o meu luto sobre isso e por mais que ele esteja falando com essa frieza, estando nessa posição de saber que em pouco tempo eu não vou mais exercer a minha profissão como eu vim exercendo aí boa parte da minha vida, dá aquela coisinha. Mas, por outro lado, eu entendo que talvez tenham 2 momentos aí. Essa dublagem que vai ser a mais rápida e mais barata, e a dublagem que vai ser gourmet, como um filme em película, como uma coisa de fazer questão que está sendo dublado por pessoas reais. Então, é uma coisa de literalmente gourmetizar a dublagem. Quando você quiser fazer um hype específico, você vai dizer que o filme foi filmado em película, foi dublado por humanos. Pela facilidade de se produzir, pela velocidade. A gente vê isso em todas as mídias. É muita coisa. A gente falou aqui da geração de atenção que você tem que gerar hoje de forma rápida. Como é que se produz um conteúdo rápido? Inteligência artificial. A mão humana é mais talentosa, é mais bonita, tem mais emoção, é viva. Não tem discussão. Só que empresas pensam como empresa. O que é mais rápido? É foda. Não, mas mesmo essa coisa de mais talentosa, tem mais emoção, isso também é questão de tempo. Por isso eu disse, a pessoa que aperta o botão, por enquanto, né? Por enquanto, você ainda tem como se especializar em ser a pessoa que aperta o botão. Mas eu acredito que até isso dá para aprender e provavelmente vai ficar muito melhor do que um humano consegue fazer. E assim, eu até falei com a Thaís isso outro dia, que eu acho que, no caso do dublagem brasileiro, né, que eu acho que a gente tem que tentar o máximo de tempo que conseguir durar, né? Porque imagina não sei quanto tempo vai demorar pra IA tomar conta de tudo. Eu não tô falando essa porra há anos, eu tô falando isso há 10 anos, tá? Só isso com a inteligência artificial. Ficava me zoando, falava que era maluco, isso aqui, olha o que tá acontecendo, irmão. Vocês estão vendo o que tá acontecendo? Ó, muito tempo que eu faço aqui, tá? Eu Muito acho que tempo. recentemente a Folha de São Paulo anunciou que eles vão começar a usar IA nos Olha que textos deles. loucura. E a Olha que Folha loucura. um jornal muito tradicional, né? Sim. Do Brasil inteiro. E se eles estão adotando isso, é um negócio. Eles vão usar como ferramenta. E a partir de um ponto, essa ferramenta vai fazer sozinha, não vai precisar mais do humano. E isso em tudo mesmo, não é só dublagem. Mas em esse tudo. é o ponto que, inclusive, a entrevista do Briggs que você tinha citado antes, que a IA pode ser uma ótima ferramenta para Sim. auxiliar. E o Briggs fala que assim, é a questão do fast food, da comida caseira. Comida caseira é aquilo, né? Você gosta, você consome, você passa um tempo degustando. O fast food é aquilo, preciso resolver agora, isso aqui vou comer rapidinho. Então, assim, eu imagino que, por exemplo, a gente sabe que o tempo gasto em uma dublagem é gigantesco. E às vezes nós temos exemplos aí de amigos nossos, inclusive, que moram em outro estado, vêm pra São Paulo pra dublar e depois volta. E aí precisa regravar alguma coisa. Aí uma ferramenta, aí de repente tudo bem, ó, aperta um botãozinho e fala assim, ó, isso daqui melhorou aquela track que tava com entonação errada. Não sei. Pode ter, assim, eu acho que tem que olhar mais pra esse lado de tentar retardar ao máximo nesse uso da ferramenta, de ficar nesse uso da ferramenta. Sim, acho que retardar é a palavra perfeita pra isso. É o jeito. E assim, eu entendo a questão deles buscarem uma regulamentação pra não roubarem as vozes deles e Mas usarem essa isso, questão, que é isso que estão E se fazendo, né? usarem, que paguem. Exato. Que Né? isso é uma coisa Se que o alguém sindicato quiser lá fora vender, tava trabalhando Então, nisso, né? Isso do sindicato eu acho ridículo, cara. E esse sindicato aí lutou tanto pros atores terem esse direito e conseguiu no final, né, do uso de IA. E no final eles falaram, os dubladores, eles falaram, foda-se. Não, os dubladores podem. E eles fizeram um acordo com as grandes empresas, deixando que a dublagem fosse usada a moda que a empresa quiser. Mais ou menos, né? E também depende, é aquela coisa, você vai vender sua casa para construir
construírem um prédio? Depende da proposta que te fizerem, né? Depende, se a galera vai te pagar um negócio que você vai garantir aí o resto da sua vida e os seus descendentes, como é que você julga isso? E fala assim, não, peraí, tá errado. Não dá para julgar, então tem que pensar no lado de quem está recebendo uma proposta dessa. Mas, no geral, o que eu tenho visto de pessoas em volta de mim, não está acontecendo exatamente isso, não. Estão existindo propostas de, quero usar sua voz, e isso não está sendo aceito. Dos contratos que eu vi, não está sendo aceito. Eu não assinei nada disso de ceder a minha voz, a não ser com coisas específicas. Ó, este trabalho aqui pode fazer isso, isso e aquilo? Pode. Isso e aquilo. É bem delimitado o que se pode fazer. Fora isso, não. Então, o sindicato pegou os dubladores e falou, ó, eles não importam. Os atores o importante. Exatamente, tiraram pra merda lá os dubladores são Mas é justamente, isso é uma coisa, porque lá os dubladores não têm o impacto cultural e essa que tem aqui, aqui é diferente. Aqui é diferente, o problema é isso, as empresas todas grandes são de lá. Sim. E elas estão cagando, né? Então, assim, eu acredito que a briga totalmente válida tem que lutar pra tentar essa coisa, retardar o máximo possível disso. Mas, infelizmente, a tecnologia vai atropelar tudo, não vai ser só os dubladores, é loucura. Mas nem sobre retardar, a gente... Assim que começar a ficar mais fácil, porque hoje ainda é meio complicado e é caro para ficar fazendo teste. Então, se a pessoa realmente está afim de fazer isso, você vai ver, tem os programas que fazem dublagem, eles não são simples assim. Já, beleza, faz aí. Primeiro, para ficar bom, para clonar a voz. Então, tem todo um processo que não é simples ainda. Então, não tá rápido, não tá... beleza, tá agora, mas essa coisa de retardar não somos nós, não depende dos dubladores. Infelizmente, não depende da gente. Isso depende da tecnologia avançando e o que essas empresas do software de dublagem estão fazendo para melhorar os softwares o mais rápido possível e que a cada dia tá vindo mais coisa. Eu vi esses dias ainda sobre a IA fazendo com emoção a dublagem. E isso já me chocou, porque a gente até então tava com os memezinhos de, GPS do Google ali, aquela vozinha, robótica, e já não tá mais assim. A gente já tá vendo emoção em tudo isso. Não é, você tá pensando que é só dublador. Não, tá muito errado, assim, designer. Eu juro que eu pensei que tá morto, tá? Quando isso acontecesse. Esse domínio inteligente. Eu achei que não ia estar aqui pra ver essa porra. Não imaginei, eu já achei que ia tomar. Literalmente tem tecnologia que você chega nela e escreve David Jones com cara de macaco e rabo de vaca. E ela vai tirar, ou seja, você não precisa contratar um designer pra te fazer uma montagem. Você que tem canal no YouTube, faz thumbnail. Fênix em cima do cavalo, do Zelda e a espada. Vai aparecer Fênix montando o pau no Power Word. No Power Word. Então, quero ver o que vai sair disso. Banner no canal do YouTube. Eu e o Kratos e vai tudo. Então você vai substituindo as pessoas. Você não precisa mais de ninguém. Você não precisa contratar mais ninguém. Exatamente o que você precisa e ela entrega muito próximo do que você precisa. Foda. Esse é o maior questionamento da tecnologia, eu acho. Porque é triste, não é? Claro. Um profissional tá se fudendo. Só que você tá tendo aquela parada na hora. É o que eu acabei de falar. Você tá reclamando que você vai perder sua profissão. Mas e quantas coisas você já usou que fez a outra pessoa não precisar trabalhar? Você não precisou pagar alguém para fazer aquilo. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque quando é com a gente dói mais. Tá conseguindo fazer um trampo que você pagaria, às vezes, até o que você não pode pra ter. Então, são dois modos de se pensar. Pô, tem um profissional se fudendo lá. Só que eu também não tô me fudendo aqui. Eu tô fazendo o trampo que eu pagaria, às vezes, muito caro pra fazer na minha casa. E eu não tô enchendo o saco de ninguém por isso. É uma tecnologia que tá aqui. Então é foda, cara. São vários meios de você pensar. E esse eu acho que é um dos maiores questionamentos de inteligência artificial e de todas essas inteligências. Porque do mesmo jeito que ela facilita a nossa vida, ela fode outros profissionais. Só que aí, como é que faz? Eu me prejudico? Ou eu torço, mas já sabendo que eu perdi. Mas eu torço que a dublagem nunca fica tão boa quanto a dublagem original. Eu torço muito por isso, tá? Eu amo esse craft, como é que é a palavra? Não. Essa arte. Eu gosto muito. E eu valorizo demais isso, porque eu acho muito incrível, porque a gente vê muito. A gente fala com o japonês. Não é só ele. A dublagem brasileira é incrível. Isso não tem nem. Não tá em questão isso. Mas a gente tem essa coisa evoluindo o tempo inteiro e é muito incrível o quanto tá evoluindo e o quão rápido tá evoluindo. E eu entendo esse sentimento dele, tenho esse sentimento com várias vozes também que eu cresci ouvindo e que eu gosto de ouvir, eu ainda gosto de ouvir, estando na profissão, eu ainda assisto coisas que eu gosto, eu gosto dessa dubladora, eu gosto desse dublador. Eu muito imagino que em breve essas vozes não estarão mais trabalhando porque eles vão ser pagos para ficar em casa. E tá tudo bem. Né? Porque
o jeito que se comunica no Japão é muito diferente daqui. E o que os dubladores brasileiros fazem com as coisas do Japão pra nós é um troço tão carinho, é um cuidado, é uma coisa tão bonita de se ver quando tá aqui, sabe? E anos de estudo, né? Tem muitos Eles anos e tal. aprenderam a Então eu fazer. realmente torço, que a IA nunca chega nesse nível. Eu torço, tá? Mas eu acho que em algum, não sei quantos anos isso vai demorar, né? Mas uma hora vai Uma hora chegar. vai acabar chegando, porque a velocidade que Anos. eles conseguem desenvolver é insana. É assustador. Mas eu torço muito pelos dubladores, eu espero que eles consigam ter o respeito à profissão deles que eles merecem por tudo que já fizeram pela nossa vida, mas tem que sempre olhar pra frente, tem que sempre olhar pro futuro e se preparar. Ah, mas a gente falar de respeito pelos dubladores e respeito pelos taxistas e respeito pelos datilógrafos, sabe? A tecnologia vem, gente. A tecnologia vem. Isso não tira o mérito de quem fez o que fez e quem foi bom e quem viveu, morreu fazendo isso com excelência. Não é sobre respeito com eles, até porque era o que eles falaram aí. A empresa vai pensar em respeito, a empresa pensa em lucro, né? Então... Pro pior sempre, né? Você tem que se preparar pra situação pior. Mas eu espero que a dublagem viva continue e por pelo máximo de tempo que seja possível. É, isso. o cara desenvolvedor de games Não, também. eu também. O cara que no chat acabou de falar que ele é programador e falou, cara, tem IA que faz coisas que um programador iniciante já faz, não precisa de programador pra um monte de coisa. Não, Eu já mando IA fazer. É foda. E assim, cara, tudo isso que a gente tá falando, é claro, né? É porque fica até às vezes meio exagerado, mas é claro que o que a gente tá falando é a longo prazo, né? E a longo prazo não tão longo assim também, viu? Porque do jeito que tá evoluindo aí a IA, cara, é questão de tempo até eles acertarem o time de timbre de voz, né? Até acertarem o time de Não, mas isso tá muito... Gente, até o final do ano. Até o final do ano. Olha, em 2 anos eu acho que já não vai mais ter mais nada de dublagem, a não ser que seja assim, gourmetizando. Eu acho que 1 ano, até o final do ano, já vai ter uma revolução muito grande aí, da maioria das pessoas usando. E a tendência é baratear, além de tudo. Hoje em dia é caro, você pega ali, sei lá, $60, 25 minutos. Que se você for pensar em termos de dublagem, não é caro. Para você dublar um negócio com pessoas é muito mais caro, mas para testes, tipo, eu vou testar aqui, é uma coisa que tá caro. $60, 25 minutos. Isso eu tava pesquisando agora, antes de fazer o vídeo. Então isso é mais ou menos. Então, porra, quanto fica um minuto? $2,4 um minuto. Isso é muito barato. Muito barato. Para quem tá acostumado a pagar a dublagem, estúdios que pagam dublagem, então é R$10 o minuto para dublar. Isso é muito barato. Palavra de uma transição para outra, né? Uma palavra para outra, não tem aquela parada robótica. Então isso é questão de tempo até a IA conseguir aperfeiçoar isso. Mas assim, tá muito próximo já isso, sabe? É o que vocês falaram, cara. 2 anos atrás isso não existia na prática. Inteligência, eu ouvi inteligência artificial falar, o exterminador, tá aí já hoje. Hoje você entra num site, como é que eu resolvo tal coisa? O cara vai lá e mostra tudo em texto. Existia, né? Em escalas menores, mas ela se expandiu cada vez mais. E realmente, antes do ChatGPT era uma era de inteligência artificial. Você Depois perguntando dele, pra Siri uma piada. Canta aí o hino do Corinthians, sei lá. Mas aí, aqui tá. O que ela falou, do Coringão. Porque eu tô olhando pra você e pro Fê. melhor de todos, né? Entendeu? Mas aí tá, a Siri, Google Assistant, a Alexa não são IAs. Elas parecem, mas elas são pré-programadas para responder as coisas. E elas usam um banco de dados, tipo, o banco de dados é a Google. Então você pergunta a altura do Obama, é meio que a IA pesquisa no Google e fala pra você. A IA, né? A Google Assistant. Só que a IA mesmo, ela meio que tem um raciocínio ali. Quando você fala, ela compreende e ela te entrega. E essa é a evolução. E cada vez vai ter mais uma evolução nesse negócio. Mas tem uma coisa que assim é bom. O que é? Tá começando agora a revolução das máquinas. Quando elas forem tomar o controle da humanidade, a gente vai bater as botinas. Vai bater os nossos netos. Não, espero que não sim. sei, mas eu sei qual é a chance. Não, eu não vou estar aqui pra ver essa porra. Eles vão destruir o mundo. Não, gente, já começou. A gente vai estar aqui pra ver tudo isso sim. Eu não sei, assim, hoje eu tendo 40 anos, mas tem muita água pra rolar e tá indo tudo tão rápido que a gente vai ver, essa geração ainda vai ver sim. Que aconteça agora que eu tô jovem. Eu tô novo ainda, consigo fazer alguma coisa. Porque se essa porra acontecer quando a gente tiver 80 anos, fudeu. Mas você acha que tem como, Cross, dar conta dessa porra? Não, agora eu posso correr. Com 80 anos eu faço o quê? Boto uma meia? Mas Não faço nada. de duas uma. Ou o nosso futuro é o Wall-E, que a gente só fica na cadeira e levando pro lado do outro, porque a gente como eu falei, o humano vai virar inútil. Ele não vai fazer mais A gente as vai fazer coisas. uma revolução. Eu quero fazer uma revolução, porra. Não, mas o mundo do Wall-E não é tão ruim também. Você fica lá, você não morre, entendeu? Você fica lá. Merda, tudo fudido. Mas é melhor que o mundo do Terminator, que é a outra opção, entendeu? Ou o mundo do Matrix. O Matrix é isso, né? Todo mundo vive vem dentro da Matrix, porque a inteligência artificial ela comanda lá os humanos e usa como bateria. Bom, caralho, programão. Horrível. Gente, é isso. Se quiserem que eu comente alguma outra coisa, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima.